com sangue, descia todo o sangue de batina, só para fazer lembrança disso que eu comentei. Fazia todo aquele sangue, descia, e ele pegava esse sopro, aquele que era dizendo, na vida dizendo de sopro, e todos os sacerdotes estavam vestidos de linho branco. Era comum você ir de linho branco, que representava a justiça de Deus sobre a vida. Então eles vinham com o linho branco. Aí o sumo sacerdote molhava no isopo, que era tipo como se fosse uma planta que encharcava muito. Então ele estava falando, purifica no isopo. Ele encharcava no sangue e jogava nas pessoas, e o sangue ficava gravado naquele linho branco, bem branco. E ele chegava em casa e levantava a mão para casa e falava: esta casa foi purificada pela glória de Deus, e nós somos remidos de todos os nossos pecados. Jesus é a mesma coisa. Foi o primeiro dia que eu falei, tá? A purificação através do sangue. O sangue de Jesus desceu sobre todo o altar. O que é altar? O altar de Deus, a terra, onde ele construiu, onde ele fez, ele refez todo o processo, ele construiu. Então o sangue é a ligação nossa. Nós somos feitios, feitos do barro, feitos da terra. Hoje não tem necessidade de nós vestirmos de linho branco, tá? Mas sim estar todos os dias purificando nossas vestes, diz a palavra, diante do sangue do Cordeiro, que é justificado quando nós pisamos na terra, quando nós colocamos nosso joelho na terra, e o Senhor vai justificar as nossas famílias. Amém? Hoje nós vamos falar sobre perdão e promessa. Falamos já sobre perdão e o sangue, já falamos sobre perdão e a legalidade. Legalidade é um ato legal, é um ato que eu tomo decisão de fazer sem consultar Deus, sem obedecer a Deus, tá? E não peço perdão para Ele. Então há uma legalidade na minha vida. Isso muitas vezes está em ciúmes, está muitas vezes nosso filho, às vezes vê o seu filho fazendo uma arte, e você fala assim: meu Deus, quando eu era pequeno eu fazia aquele negócio. Então você tem que chamar teu filho, pedir perdão para ele, porque quem transmitiu essa legalidade para o filho foi você. Bebedices, tá? Pessoas com problema financeiro, pode ver que tem alguém na casa e não aconteceu isso. Tem que haver liberação de perdão para que a bênção de Deus esteja sobre a vida. Algumas pessoas, como nós tivemos algumas pessoas que saíram pedindo perdão, a mãe, as filhas, todas as filhas ficaram bravas. Na nossa família, minha da Silvia, por parte da família dela, todos da família dela, todos, tá? Todo o pai e os irmãos e irmãs dele, todos divorciados. Aí passou a legalidade para nós divorciamos também. Aí depois que nós reatamos, quebrou-se a legalidade. Então sobre os nossos filhos não vai estabelecer: para Moisés, eu sou divorciado, eu tenho divórcio, eu tenho um problema. Agora peça perdão para Deus e não faças mais. No nosso caso nós reatamos, mas agora Deus justifica a sua promessa, porque está escrito lá na Bíblia que Deus não está condenando o divórcio, Ele dá essa abertura, mas por causa da dureza do coração. Para Deus existe um relacionamento só, mas a questão do divórcio, se você já divorciou uma vez, né, como a gente tem muitos casos de obreiros, de pessoas que já se divorciaram, agora justificou a promessa, fala: Senhor, essa é a pessoa que eu vou ficar, e vou sempre pedir perdão e liberar perdão para que a questão sacerdotal esteja sobre as nossas vidas. Amém? Perdão e promessa. Todo mundo sabe o que é uma promessa, né? A gente já começa desde pequeno, né, fazendo promessa, né? Pai, eu não vou fazer mais isso, eu prometo para o Senhor, não é assim? Desde pequeno a gente aprende sobre a questão da promessa, né? E eu não vou mais obedecer. Daqui a pouco você desobedece, né? Depois a gente chega à idade de maturidade, começa dentro da empresa: eu não vou errar mais, eu prometo que eu não vou fazer. Dentro da promessa também. Depois do relacionamento: eu prometo para você que eu não vou fazer mais isso. Daqui a pouco está fazendo coisa errada de novo. Você volta lá e pede perdão, aí volta a promessa de novo. Então sempre perdão e promessa estão ligados, entendeu? Perdão e promessa tem uma ligação muito forte, tá? Para reatar a promessa, o que você faz? Lembra, seu filho? Eu não cumpri o fato, mas eu quero te pedir perdão. Vamos reatar a nossa promessa? Não é assim? É o processo da reatação.
sempre a base é perdão. Por isso que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre perdão e promessa. E o significado da promessa é compromisso de fazer, dar ou dizer alguma coisa, cumprir a promessa, voto feito a Deus para obter alguma graça, ato ou efeito de prometer, aquilo que se promete, compromisso, voto feito a Deus, e cujo cumprimento depende de se evitar um mal ou de se obter uma cura de uma doença. Olha como está ligado, em físico e está ligado no espiritual, tá? Está ligado na questão natural. O que é natural? Promessa feita na terra e promessa feita com Deus. Quando você faz uma promessa aqui na terra, quando duas pessoas concordam com algo, eu, o Senhor, estou ligando os céus. Por isso que está falando que promessa está sempre ligada com Deus, tá? Igual aliança. A aliança é uma parte de uma promessa. Você justifica a sua promessa com uma aliança, né? Não é assim na frente do altar? Justifica uma promessa com uma aliança. Você faz uma aliança e também é a base de uma promessa, tá? Que vai obter sobre as vidas. Amém? Bem entendido? Quem já fez promessa aqui? Todos, né? Já casou, já deu a promessa. O papai sempre faz. Mas papai, eu não vou fazer mais isso, papai. Daqui a pouco vai dar de novo lá. Leva uma cocinha ainda, né? De vez em quando leva uma cocinha, né? Amém? Deus é a mesma coisa. Errou, o que Deus faz? Deus tem a linha de salvação pronta. Deus não faz nada, Ele só. Por que Davi clamou ao Senhor? Senhor, eu errei, eu sei que sou condenado, mas faz uma coisa, Senhor. Há um coração que se joga diante da tua presença, o Senhor não despreza. Perdão, Senhor, muda em mim, porque eu não quero que teu Espírito fique longe de mim. O seu Pai é a mesma coisa, você não quer estar longe dele. Deus faz essa mesma unidade conosco para estabelecer essa honra sobre as nossas vidas. Então a base da bênção, quando eu não perdoo, eu perco promessa com Deus. Amém? Maravilha. Bom, pode passar, meu senhor. Olha lá uma promessa. Filho é uma promessa também. Perdão e promessa estão totalmente ligados. Judeus, tanto ortodoxos como cristãos, têm uma relação muito próxima com promessas, pois segue uma rotina de obediência a Deus, altar, sacrifício e regra. Quem conhece algum judeu ou ortodoxo? Quem é ortodoxo? Não crê em Jesus, ou judeu convertido? Quer sentar mais para frente, minha querida? Vem para cá, lugar aqui, aqui do lado da Taizinha. Minha filhinha, você sabe que ela é minha filha? Pode ser, querido. Altar, sacrifício e regra. Judeu não muda a sua questão natural com Deus. Vamos ver por que a gente muda muito a nossa conduta. Chiquinho, você deve ter o quê? Italiano? Bem, no processo? Não? Italiano? Português? Ô, rapaz, está querendo falar do profeta, estou vendo. Eu tenho italiano, português e tenho espanhol. Vamos lá, hein? Amém. Olha, ficou mais chique a música. Azul combina mais com tudo. Judeu, vou falar uma questão do judeu que é diferente do nosso processo. E se nós fizermos, fizeram uma pergunta para um jornalista, fez uma pergunta para um judeu. E falou assim: eu vou conviver com você 30 dias para montar uma regra da forma como você anda, porque eu vejo pela sua conduta que você é uma pessoa totalmente diferenciada. Entendeu? Aí ele começou a andar de acordo com aquilo que o judeu fazia. Eu vou explicar para você o que o judeu faz. Eu conheço tanto judeu cristão como ortodoxo. O que é ortodoxo? Que não sabe, não tem como Messias sobre a terra, não aceitou Jesus ainda, tá? Eu conheço os dois, tá? Já convivi também com os dois, entendeu?
explicar para você. E os dois são a mesma coisa, só que não tem aceitação, é o mesmo costume. Tá? O judeu, esse jornalista, seguiu todo o padrão. Falou assim: eu vou seguir todo o padrão, porque o judeu falou assim: ó, você vai seguir todo o Antigo Testamento, parte do Novo, e vai colocar essa regra. Terminando o processo todo, naquele tempo que ele ficou, que ele leu a Bíblia, que ele colocou a sua vida em ordem, ele melhorou a sua vida praticamente 80%, quando ele montou essa regra com Deus. Mas ele chamou Deus de novo e falou assim: eu quero fazer uma pergunta para você. Olha, eu mudei tudo, os meus filhos mudou o hábito, mudou o costume, mudou a formação, mas eu quero te falar uma coisa para você. Como é que você consegue viver numa posição que está dizendo na Bíblia que eu tenho que amar o meu inimigo? Foi a parte mais difícil, entendeu? Aí o judeu falou assim para ele assim: essa é a parte que vai mais mexer contigo e mexer com Deus. Tá? Judeu, deixa eu explicar como o judeu é, tanto ortodoxo como cristão convertido. Judeu, quando ele acorda de manhã, tá? Ele não põe o pé no chão sem antes falar com Deus. Não é simpatia, terra, formação. Ele põe os dois pés no chão e diz: eu estou vivo, porque existe um Senhor que cuida de todas as coisas, e Ele me deu sopro de vida, por isso eu o louvo. E põe a sua cara no pó. Ele deita totalmente a cara no pó e fala assim: eu preciso de Ti, Senhor, e a minha casa precisa de Ti. Quando ele está indo na mesa para comer, todos têm que ficar em silêncio. A mesa já está posta, todos ficam em silêncio. Depois de ter alguns minutos de silêncio, ele levanta a mão para o céu e diz: tu deste a formação e a graça sobre esta casa, e tu deste o alimento, e eu novamente vou te louvar, porque tu és o Senhor que tem colocado as coisas em ordem dentro da nossa vida. Ele fala dessa forma com Deus. Ele vai sair de casa, ele vira para trás, e toda vez ele faz isso. Ele declara a bênção para dentro da casa, ele abençoa os filhos, tá? Ele faz mais coisas, mas para correr, senão a gente vai muito longe. Quando ele vai para casa, ele dá uma virada para casa, aí ele põe a mão para cima e diz: Senhor, eu saí de casa, mas a tua ordem ficou. Existe uma seta montada, e ela foi estabelecida através da minha esposa. Agora põe a ordem lá dentro. Eu estou indo, mas a tua bênção está ficando e a tua proteção. Se ele vai chegar no emprego dele, na hora que ele vai chegando no emprego, a primeira coisa que ele faz, ele abre a porta, se for pode correr, ou se for pode abrir. Ele não adentra, ele vira de lateral e diz assim: Senhor, toma o espaço desse lugar. Se alguém adentrou para tirar alguma coisa aqui, eu quero que tu adentre primeiro, porque esse lugar aqui não é meu, é a sua bênção e é o meu pão de cada dia. Entra o Senhor para estabelecer a sua justiça. Eu estou falando que eu vi, eu estou falando que eu vi e fazia todos os dias, era uma rotina da vida dessa pessoa. Chegava a primeira pessoa para fazer a compra, podia ser R$1.000, podia ser 10 centavos, podia ser o valor que for. Aquele ele dizia assim, quando a pessoa terminava de pagar, ele como se fosse dinheiro, ele disse que dizia assim: Senhor, ele fazia na frente da pessoa: Senhor, isso aqui não é meu, isso aqui é tua primícia, é o primeiro do dia, isso aqui eu não vou dar para mim. Ele tem uma caixinha azul na parte de cima posterior, ou na parte de baixo, ele vai lá e coloca o valor que for naquele primeiro dia, e coloca: isso não é meu, é para ti, Senhor. Então tudo para ele é primícia com Deus. Tudo que ele vai fazer, ele põe em primeiro lugar Deus. Eu morei durante 8 meses do lado vizinho de um judeu. Ele podia estar fazendo o que for, estar atendendo a melhor pessoa, a pessoa mais importante. Mas chegava no momento, quando era 9h15 da manhã, ele pegava o seu tapete e falava: dá licença, porque eu agora vou falar com a ordem maior. Ele pegava o seu tapete e ia para uma posição onde via a posição do sol e começava a adorar a Deus. Por isso que eu coloquei essa parte: altar, sacrifício e regra. Ele não muda a sua regra com Deus, ele sempre põe Deus em todas as coisas. Amém? É só nos colocarmos para o Senhor. Promessa, é uma promessa que Deus fez, então Deus vai cumprir.
Ele pode até cobrar para Deus, eu estou cumprindo, Senhor. Agora faz a sua parte sobre a minha vida, determina a bênção sobre a minha vida. E muitas vezes o latino faz, às vezes pode atrasar, nem lembra que Deus existe, já sai tropeçando, né? Não é assim? Sai correndo, não esquece, senta no momento de dentro e fala com Deus o tempo inteiro nessa correria nossa. Eles têm uma regra posicionada com Deus, tá? E o tempo inteiro falando em perdão, o tempo inteiro falando em promessa com Deus, para estabelecer a honra para dentro da família. Amém? Pode passar, meu Senhor. E disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias 1:12. Tudo aquilo que Deus pensou de você, Ele vai cumprir. Pode você errar, porque é prometido para Ele, porque Deus não tem tempo. Nós usamos o tempo, mas Deus não tem tempo. Tudo aquilo que Ele pensou, Ele vai cumprir sobre você, desde que você volte atrás com o seu livre-arbítrio, porque você volte para Ele. O senhor tem filho? Tem filho? Quantos filhos? Um filho? Quando ele desobedece o senhor chega com 100 reais na mão dele? O que o senhor faz? Uma correção, não é? Se o filho faz alguma coisa errada, o que o papai faz? Tem que chamar para conversar. Não é assim o processo? Não é assim? Então, quando você desobedece a Deus, mesma coisa. Nós somos imagem e semelhança dele. Ele não vai te dar as promessas, Ele vai reter. Você quem vai dar o tempo para as promessas de Deus. Quer promessa de Deus? Fique mais colado com Ele. Quer a bênção de Deus? Como chama teu filho? Robert. Vamos supor, se o Robert, hoje pela manhã, o senhor acorda por volta de que horas? O senhor acorda por volta de que horas? 7 da manhã. Aí ele combinou com o Robert, combinou com a mãe dele. Mãe, papai gosta de um café com leite, mais café com leite. Vamos supor que o senhor gosta disso. Um suquinho de laranja, tá? Uma fruta que ele gosta, vamos supor que seja um mamão bem vermelhinho, gostoso. Ele resolveu, naquele dia, fazer isso para o senhor de manhã. E chegando, antes do senhor levantar, 15 para 7, ele chegou na cama: papai, dá aqui seu café da manhã. O senhor vai gostar? Vai? E depois o senhor vai pensar o quê? O que esse menino fez? Ou o que ele está querendo? Não é assim? E durante o dia aquilo vai ficar martelando na tua cabeça. Quando chegar em casa, esse menino vai pedir alguma coisa. Não é assim, mano? Não é assim, mano? Não é assim, como é o nome do nome? Moncis. Não é assim? O senhor tem filho? Aí no outro dia ele não pediu nada. Aí você, meu Deus, aí dormiu, falou assim, e já está mais alegre com ele, você está mais afinidade, aí você já está observando melhor ele, não é assim? Já começa a observar melhor ele, não é assim? O que você faz? No outro dia, 15 para 7, a mesma coisa. Eu falei, eita, meu Deus do céu, o negócio está ficando grande. O que acontece com o senhor? Vai falar assim, meu Deus do céu, agora o negócio ficou dobrado. Aí ele vai, hoje ele vai pedir alguma coisa, não é possível que não peça. No outro dia, a mesma coisa. No outro dia, durante 20 dias ele fez a mesma coisa e não lhe pediu nada. O que vai acontecer com o senhor? No 21º dia, você vai ficar bem antecipadinho. Na hora que chega aquele horário, o que vai fazer? Vai chegar meu cafezinho na cama, não é assim? Já está mais acostumado, mas já está com a cabeça pensando, você vai sobrar alguma coisa para mim, não é assim? O que o senhor acha? Que o Robert sempre vai estar querendo pedir alguma coisa, não é assim que o senhor vai pensar? Porque ele chegou no mesmo dia, naquele horário, o senhor já está esperando. Você até costuma acordar, às 7 horas, está 15 para 7, vai chegar. 15 para 7 não chegou, mas ele foi todo dia pontual comigo. Você já se preocupou. 10 para 7, não vou levantar, senão vai ficar chateado. Porque ele sempre veio me acordar para trazer o meu café. Não é assim? Aí quando chega às 7 horas, eu preciso levantar. O que será que aconteceu?
Não, mas eu vou esperar, senão ele vai ficar sem graça. Aí 7h05 o senhor não aguenta. A ansiedade é muito grande de querer saber o nome que o senhor está levantando. Chega a esposa e diz: cadê o Robert? E você fala: o que aconteceu com o Robert? Ele amanheceu com febre, ele não está bem, seu coração vai bater forte. O senhor vai lá orar por ele primeiro, dar o remédio para ele e vai falar, na sua memória vai vir, tal dia ele falou, eu estava andando com ele, ele pensou naquele brinquedo. O senhor vai correndo, ligar para a empresa sua: olha, vou chegar mais tarde hoje. Vai comprar um presente e vai trazer para ele, abraçar e trazer um cafezinho para ele também na cama. Amém? Não é isso? Você quer alguma coisa com Deus? Monta uma regra com Ele. Faz para Deus, faz para o seu Pai uma regra com Ele, um sacrifício com Ele. Ele vai trazer as coisas em ordem na tua vida. Nós somos imagem hoje, semelhança dele. Ele vai fazer o melhor para você. É promessa. Qual pai que vê o seu filho por ordem específica não determinar a bênção sobre ele? E assim mesmo, se o pai ou a mãe te esquecer, eu, o Senhor, não vou te abandonar. Amém? É promessa. É ordem de Deus. É ordem. Faça isso. Faça uma regra. Monte um altar com Deus. Deus vai trazer algo novo para você. Tem dia que vai ser difícil, mas Deus vai te dar força. Ele vai te dar alegria. E na hora que você estiver necessitado, Ele vai pagar um anjo, e vai pagar a hospedagem, e vai te livrar você do mal, e ainda vai dar dinheiro para você, para estabelecer algo. Está escrito na palavra. Amém? É Deus sobre as nossas vidas. Dos relatos mais antigos de juramentos e alianças, não existiam documentos escritos, assinaturas. Era o fio do bigode, né? Chiquinho ainda pegou o fio do bigode, né, Chiquinho? Hã? Pegou ou não pegou? Hã? O Silvano também pegou o fio do bigode, Silvano? Aqui é tratamento fio do bigode. Passa peixeira aqui, rapaz. Não estou falando de velhice, não. Pouco tempo atrás. Ainda temos isso até hoje. A pessoa não precisa da sua assinatura. Vale o compromisso testemunhal dessa tal pessoa. O dia que você honrar o seu compromisso, faremos. É honra, juramento, promessa. Deus estabeleceu isso, tá? Firmas reconhecidas em cartório para alguém cumprir o que prometeu. Apenas uma palavra era suficiente. O judeu ainda usa isso muitas vezes publicamente, à porta da cidade, na presença dos mais velhos, porque tinha reconhecimento. Expressa tanto de juramento entre homens, como Abraão fez a Eliezer em Gênesis 24. Cuida aí do meu filho, arruma-te morrer, arruma uma esposa para ele, porque eu tenho uma promessa contigo. E ele não deixou Eliezer de mão vazia. Aquilo que ele falou, ele cumpriu. Deus tem pensado algo de você, é grande. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda nem sabe o que Deus vai fazer sobre você. Amém? Amém? Glória a Deus. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vos agora vedes e ouvis. Jesus foi para o céu. E quando estava indo, os discípulos começaram a ficar apavorados, né? Começaram a ficar apavorados. Mas o que vai ser de nós agora? Não te preocupes, não tenha medo. No dia de Pentecoste, eu vou mandar um Consolador. Quando o negócio estiver difícil, quando o Espírito Santo vem, senta do meu lado. Eu preciso ter uma conversa contigo. Eu fiz isso. Eu, jurado de morte, as pessoas queriam me matar. Eu, na beira do mar, estava jurado de morte para morrer naquele dia. Eu senti o
suor frio desceu, o gosto amargo da morte desceu na minha boca. E eu no Nordeste, em Maceió, 5 anos afastado da palavra de Deus, mas o Espírito Santo estava do meu lado e eu não via. Eu disse: eu vou morrer, eu não vou ser alvejado por bala com notícia para minha mãe, mas Senhor, eu preciso de Ti. Quando eu falei preciso de Ti, o Espírito Santo me abraçou por trás e disse: eu estou aqui, não tenha medo, eu vou te guiar. A minha boca se desenrolou, eu comecei a falar em mistério no meio da praia, e o vento parou, dizendo: eu estou dominando as coisas e os fatos. Assim é Deus. Quando você clamar, Ele vai estar do seu lado. É promessa dele. Amém? Porque todas as promessas há de Deus, é dele, são dele sim, e por ele amém. Assim seja, para a glória de Deus por nós. A promessa, Coríntios 1:20. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz é as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. É a tua descendência, que é Cristo. Aceitou Jesus, vem descendência de Abraão sobre a tua vida. Os judeus dizem sempre assim: não necessita de pedir prosperidade, pede a bênção de Abraão e virá prosperidade sobre a tua casa. Assim diz a palavra de Deus. Muitos pregando sobre o dom das prosperidades. Está sobre a tua boca, está sobre a tua vida, está sobre você determinar isso sobre a tua vida. Na desobediência perdemos a promessa. Quando nós perdemos, como nós desobedecemos, não é que eu acabei de falar para o irmão? O filho desobedece, o que você faz? Você cerca, você segura. Amém? O que disse Deus para Abraão? Sai da tua barca. Está tudo muito bem, tudo equiparado, tudo certo, tudo bem na casa dele. O pai dele era muito bem quisto, tinha muito dinheiro. Deus falou: sai da tua parentela, porque eu quero te usar. Eu mudarei a sua história. Aonde tu pisar, tudo será abençoado. Ló escolheu os passos verdejantes, a parte do deserto ficou, mas depois o pé dele foi abençoado. Deus só pediu para ele: sê tu uma bênção. Deus não mudou a promessa. Quando ele errou, ele deitou com Agar, por concordância entre ele e a esposa. Deus não mudou, ainda continua e deu um filho para ele. Deus não muda o pensamento que ele tem de você. Você pode errar, mas Deus não muda o pensamento que ele tem de você. Amém? Olha aí, Saul perdendo a bênção. Na desobediência perdemos a promessa. Foi o que aconteceu a Saul em 1 Samuel 15. A ordem que lhe foi dada era para destruir todos os amalequitas. Ele pegou algumas coisas lá, mas não foi cumprida. Então Deus anulou a escolha que havia feito e pôs outra em seu lugar. O que nos leva a concluir que as escolhas erradas podem mudar o curso da promessa de Deus em nossa vida. O tempo, as coisas. Deus pode tirar você de circunstâncias por causa da sua decisão que você tomou, mas Ele não muda o pensamento que Ele tem de você. Ele não muda a promessa. Ele só vai mudar o curso do processo. O tempo, a distância. O tempo está relacionado a nós, mas para Deus não tem nada relacionado ao tempo. Quando não perdoamos, também perdemos a promessa. Porque se perdoarmos os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial nos perdoará a vós. Então quando eu for orar, eu tenho que pedir perdão todas as vezes? Sim. Eu tenho que amar o meu irmão e liberar perdão até aquele que não está descendo. Tem gente que não desce. Você não às vezes fala: meu Deus, aquela pessoa não desce. Libera perdão para ela. Daqui a pouco você vai ver: nossa, como ela mudou. Não mudou, não. Quem mudou foi aqui. O processo muda aqui primeiro. É nesse sentido. Olha lá, Silvio. Terminei de ler. Porque se perdoarmos os homens as suas ofensas, também o nosso Pai vos perdoará a vós.
Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Quer dizer, eu não tenho parte com ele, eu perdi a minha parte com ele. Tem uma parte na Epístola de João 4,18, se não me falha a memória. Quando eu tenho medo, eu não tenho parte com Deus, porque eu cometi alguma coisa fora da ordem dele. Quem tem amor não tem medo, porque o amor aniquila o medo. É processo. Se está acontecendo alguma coisa no relacionamento, Deus quer estabelecer a bênção sobre a sua vida. Glória do Senhor sobre as suas vidas. Amém? Moisés também perdeu uma promessa por causa de uma atitude. Não perdeu a honra e a formação. Não entrou na terra prometida por causa de uma decisão. Ele viu, mas não entrou. Mudou o curso, mas o povo e a descendência dele tomou a posição. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os olhos. Olha, ele falou: falai, e dará a sua água, assim tirarás a água da rocha, e darás de beber a congregação e os seus animais. O que ele fez? Nervoso, ele feriu a rocha. Ele disse: Senhor Deus, falai a rocha, água viva. Era promessa, mas por causa de desobediência diretamente com o pai, tá? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água. Deus não mudou, a água saiu, e bebeu a congregação e seus animais, mas ele perdeu o curso do processo. Só a família dele entrou no processo da bênção. Amém, irmãos? Entendido? Está bem entendido aí? Amém? Olha que banho gostoso dessa criança, olha. Isso é promessa, né? Quero passar isso. O que fazer? Como decido algumas coisas? É decisão própria. Deus trabalha na sua decisão, na decisão do seu irmão, na sua decisão de requerer mais alguma coisa. Como eu posso requerer com Deus? Mais intimidade com Ele, mais formação com Ele, mais obediência à quarta pessoa. Quem é a quarta pessoa? O meu sacerdote. Hoje o meu sacerdote está aqui. Se você vai contra o processo daquilo, porque até mesmo quando o sacerdote erra, a consequência é dele, mas faça a sua obediência. Entra dentro da obediência. Tem pessoas que o pastor está falando: não saia antes de herdar a bênção apostólica. O que é a bênção apostólica? De toda a conclusão do culto, a bênção quer dizer que agora estamos assinando o contrato para ser cumprido aquilo que foi estabelecido hoje. É a assinatura, a bênção apostólica. As pessoas às vezes não entendem, acham que é uma liturgia normal de fechamento de culto, mas não, é a ordem específica daquilo que foi escrito e estabelecido pela palavra dele. Larga de religiosidade, entra na adoração e a posição de Deus vai chegar na sua vida. Amém? É ordem específica de Deus. Às vezes a gente fica no mero costume, não vê o que o Espírito Santo está falando através dos hinos e do processo daquilo que Deus quer fazer, porque todo culto é uma promessa de Deus sobre nós, e a gente tem que estar sensível a isso, daquilo que Deus está fazendo e está falando. A palavra de fé é esperar em Deus e acreditar, porque muitas pessoas desobedecem, saem da promessa de Deus. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, por isso o Senhor se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Espera em Deus, espera na justiça de Deus, porque Ele fará a bênção sobre a tua vida. Então, Senhor, tem uma dinâmica para vocês. Amém? Gente, a prática do uso
processo de Deus que usa a prática do uso. Deus sempre determinou: o que queres que eu te faça? Deus sabe o que a senhora precisa, mas Ele quer te ouvir. Ele sabe o que você necessita, Ele sabe da sua dor, Ele sabe do seu problema, mas Ele quer ouvir. Tem uma conversa, tem um paralelo comigo, tem uma intimidade comigo, tenha uma conversa daquilo que está doendo, porque quando você expressa, isso sai, e sai e determina a bênção sobre você. Irmãos, eu queria ou uma pessoa ou um casal para participar dessa dinâmica. Os irmãos não precisam ficar preocupados, não vou constranger ninguém. Ou uma pessoa, um irmão ou uma irmã, ou um casal. É a primeira vez que o pastor da igreja participa dessa dinâmica, é verdade. É o seguinte, meus irmãos. Nessa caixa aqui, essa caixa simboliza as promessas do Senhor, né? Que muitas vezes eu coloquei como se ela estivesse dentro de uma caixa para representar todas as promessas que Deus tem para o Senhor, para o pastor Francisco, para a pastora Helena, estão todas aqui dentro. Então eu vou pedir para o Senhor, para os sacerdotes, e vou pedir para a irmã, a irmã Helena segura, porque o Senhor é o sacerdote, né? E eu vou pedir para o Senhor, eu vou dar a chave que representa o dinheiro. Vamos dizer que o Senhor está ganhando bem, está abastado, né? Então você pensa assim: eu tenho muitas promessas de Deus para ser cumpridas na minha vida, na nossa vida, no caso de vocês dois. E eu vou ajudar, como Deus tem me abençoado, eu vou ajudar, né, vários irmãos, vou ajudar a igreja, vou abençoar. Então eu vou te dar a chave do dinheiro, da bênção do dinheiro. Vê se o Senhor consegue abrir a caixa das promessas de Deus. Não abriu não? Não abriu não. O dinheiro não abriu mesmo. Então vamos dizer, pastor, que o Senhor é um homem de oração, né? Como pastor. Então o Senhor, como sendo um homem de oração, o Senhor pode pensar assim: meu Deus, eu vou orar, eu e minha esposa vamos juntos orar, jejuar, para que o Senhor derrame as promessas dele sobre a nossa vida. Abre a caixa das promessas de Deus. Não abriu, pastor? Mas nem jejuando e orando, pastor? Não abre? Está difícil. Então vamos dizer assim, pastor. O senhor falou assim: meu Deus, se eu não consigo abrir, nem com dinheiro, nem com jejum, nem com oração, então nós vamos liberar perdão do outro, perdoar o outro, porque a vida do casal é assim: todo dia um perdoando o outro, e todo dia a gente está junto, todo dia o inimigo fica pelejando contra as nossas famílias. Então eu vou te dar a chave do perdão, para ver se o senhor consegue abrir as promessas do Senhor para vocês. Libera perdão para a Helena. Abrir. O cadeado está novinho. Agora aqui dentro das promessas do Senhor, nós temos bênçãos que foram retidas para vocês, libertação, cura. Nós necessitamos cura física, cura da alma, que no decorrer do tempo, muitas vezes nós somos afligidos, principalmente vocês que são pastores, são açoitados diariamente, quando o inimigo açoita.
e sonhos restaurados. Tem nessas promessas do Senhor. E eu vou representar as promessas de Deus para vocês com pérolas. Eu vou pedir para vocês juntarem as duas mãos. Em nome de Jesus, hoje, eu derramo sobre a vida de vocês essas pérolas que representam as promessas de Deus, que muitas vezes, no meio do caminho de vocês, no meio do decorrer da trajetória de vocês, o Senhor como pastor, a irmã como pastora da igreja, no decorrer do caminho parece que alguma coisa ficou parada. Mas hoje, em nome de Jesus, eu derramo sobre vocês essas pérolas que representam diante do nome do Senhor aquilo que o inimigo quis reter, ele quis segurar, mas o Senhor hoje está derramando para vocês. Amém? E eu quero contar para vocês a história da pedra. O senhor conhece a história da pedra? E por que eu trouxe essas pedras? Eu quero contar para vocês como que uma pérola é formada, pastor. Quando a ostra ela vai se alimentar, ela tem que se abrir para poder se alimentar, né? Se ela pudesse, ela não se abriria nunca. Porque quando ela abre um pouquinho a concha dela, não sei se os irmãos já viram a ostra, né? Fechadinha. Quando ela se abre, um pouquinho que ela abre para se alimentar, entra sempre um grão de areia, um corpo estranho, que machuca a carne dela. E ela, se ela pudesse, ela não se abriria, mas se ela não abrir, ela morre. Assim somos nós. Se a gente pudesse, a gente ficava só dentro da igreja, só debaixo da proteção do Pai, só escondidinho. Mas a gente precisa enfrentar o mundo lá fora. E muitas vezes, principalmente vocês, não foi em vão, nunca é em vão quando eu faço essa dinâmica, nunca é em vão, pastora, que Deus trouxe vocês aqui. Porque muitas das vezes, quando vocês que estão à frente de uma igreja, são açoitados. Nós, como família, somos açoitados, mas muito mais vocês, porque não é só a família de vocês. Vocês pelejam por famílias aqui dentro da igreja. E o inimigo fica ali, atribulando. Então, quando a ostra ela se abre para se alimentar, entra esse corpo estranho e começa a machucá-la. E vai ferindo. Só que Deus deu uma estratégia para a ostra. Quando ela começa a ser ferida, a ser machucada, ela começa a liberar um líquido que ameniza essa dor. E esse líquido que ela vai liberando se chama madrepérola. Quanto mais ela libera a madrepérola, mais vai amenizando a dor. E essa liberação da madrepérola, ela vai passando o tempo e a madrepérola se torna uma pedra. Então, em tudo que vocês têm passado até aqui, em tudo que nesse decorrer tem acontecido, saiba, quanto mais vocês liberarem o perdão, mais pedras o Senhor vai dar para vocês. Amém? Deus abençoe. Amém. Pode ser um amém? Amém. Glória a Deus. Deus tem promessa, viu? Pegaram para tua mão de volta? Mas o significado ficou, tá? Amém? Glória a Deus. Deus tem promessas. Amém? Deus tem promessas sobre as nossas vidas para estabelecer a bênção, a honra. Já está terminando. Hoje vamos terminar mais cedo, hein? Preciso ir mais cedo para casa. Tome uma decisão de perdoar todo momento, 70 vezes 7, pois você vai trazer a graça para a sua vida, a dispensação da graça. Deus tem prazer em realizar a promessa dele sobre a nossa vida, sobre a sua vida. E as suas promessas são a melhor opção. Creia e decida agora. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que as promessas sejam firmes. Olha lá, Romanos 4,16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. A toda a posteridade, a todas as pessoas. Tá? Não somente o que é da lei, que passou pela lei, mas também o que é da fé que teve Abraão, ao qual o Pai de todos nós. Está escrito, irmão. Está determinado. Você não consegue enxergar, mas Deus vai abrir a sua visão para que você tenha a bênção para dentro da tua casa, no coração que você pediu, a sua reserva por Deus, para estabelecer a bênção sobre a tua vida. Pode passar, meu filho.
pela fé nós recebemos a promessa do Espírito Santo. Gálatas 3:14. Está escrito a promessa, irmãos. Enxergue no invisível a promessa de Deus. A bênção de Abraão está sobre as nossas vidas. Decida agora com perdão e Deus te ajude. Amém? Deus tem algo a fazer todos os dias nas nossas vidas. Deus tem uma bênção todo dia para entregar sobre nós. Basta nós reconhecermos que Ele é o nosso Pai e que nós vamos falar: Senhor, guia a minha vida, e Ele vai estabelecer a promessa. Vamos ficar de pé para passar no Senhor. Nosso Senhor tem sempre um louvor. Deus quer honrar a sua vida. E eu vou orar para você, porque você vai pedir perdão. E diz a palavra de Deus: o que o inimigo te roubou, ele vai te devolver 7 vezes mais. Porque Deus tem promessas sobre a sua vida. Porque Deus tem promessas sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele quer tirar tudo, qualquer dificuldade e tristeza, e pôr em ordem, porque Ele estabeleceu uma justiça com a tua vida. Deus é Deus de justiça. Entenda o processo dele sobre a tua alma, sobre a tua vida, sobre o que Deus quer fazer sobre você. Ele quer fazer cura, Ele quer estabelecer uma ordem sobre a tua vida, porque o Senhor ainda está presente nos seus dias. Há um rio que desce do trono, eu já posso ver. Adore o A Senhor. corrente das águas que me Entrega isso tocou. ao Senhor, meu irmão. Comece a liberar perdão. As Se Jesus tem margens as de coisas folhas que que podem não estão certas, Pai, e eu preciso reconhecer. a força e saúde por onde este rio passar. A promessa de Deus, acredite, o céu vai se abrir. E a água que jorra no templo em você vai fluir. Vai cair dentro de você a promessa dele. Deus manda dizer que a bênção que vem por aí Creia nisso. Já vou esperar, Pai. é grande. Eu sei que você vai querer partir. Você vai querer a glória do Espírito Santo. Você vai querer os anjos trabalhando. Você vai querer o braço de Deus. Você tem vários passados no céu. A sua parte de herança está prometida por Deus sobre a tua vida. E Deus quer falar assim: você vai pôr no pé, eu vou te abençoar. Eu vou devolver. Deus faz porque você não pode. Deus faz porque você não entende. Deus faz porque Ele ama você. Deus ama você. Ele te ama demais. Creia naquilo que está escrito, naquilo que você não consegue enxergar. Deus entrando na tua vida para colocar tudo em ordem, porque assim é o Senhor sobre a tua vida. A promessa de Deus, acredite, o céu vai se abrir. E a água que jorra no templo em você vai fluir. Deus manda dizer que a bênção que vem por aí é grande. Eu sei que você vai querer partir. Você vai tocar e vai abençoar. Você vai querer os anjos. Você vai falar e vai jorrar a bênção de Deus, porque você é instrumento dele.
Tem coisas que roubaram, eu não conseguia perder, Jesus, e perdoar essa pessoa porque te tirou algumas coisas do meu dia a dia, mas agora eu quero pedir perdão e liberar perdão, Jesus, porque tu vai romper a promessa, Pai. O devorador não vai adentrar mais, e a tua promessa vai estar sobre a minha casa. Eu vou profetizar agora. Deus põe uma vírgula para mudar a sua história e estabelecer uma nova posição com Ele, porque você entendeu que você está sob os cuidados dEle. Essa entrega é para Ele, é formação dEle, porque Ele tem promessa sobre a tua vida e Ele pensou algo de bom sobre a tua vida. O inimigo está devolvendo, as estações estão se entrando em ordem, porque assim Deus estabeleceu a justiça dele sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Pode tomar sua assento. O pastor Francisco vai cantar, ele é um cantor. Pensa mesmo que canta muito. Amém. Glória a Deus. Quando pode dar um amém por esse momento tão sublime e precioso na presença de Deus, né? Aleluia. Só que precisava que todos estivessem aqui, né? Igual domingo a igreja bem, bastante pessoas, quase superlotada, estivessem aqui para ouvir. Eu sempre falo, quase todos os cultos eu estou falando, irmãos, só perde a bênção aquele que não vem para a igreja, né? Então nós sabemos que se a gente não vem para a igreja, nem que chega atrasado, irmão, pega pelo menos a parte da pregação, a hora da bênção apostólica. Às vezes a gente chega já, o pastor já vai dar a bênção apostólica. Nós ouvimos aí o que o nosso pastor Moisés falou, né? Da bênção apostólica. Às vezes a gente pensa que é só um ritualzinho assim, simples, né? É assinatura. Toda vez, põe sua mão assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, sempre aquela mesma coisa. Mas irmãos, se nós pensarmos o que é essa bênção, nós vamos para casa coberto das bênçãos de Deus, não é? Às vezes a pessoa fala, já estou indo, quando fala, vamos orar, põe pé para orar, vamos orar na minha volta e já sai. E às vezes ele perdeu a bênção, porque ele não recebeu essa bênção apostólica no finzinho do culto, que é o que vai completar. O culto é completo de louvores, de pregações, de oferta, dízimo, da palavra e assim sucessivamente. E aí nós vamos vendo e sentindo que aqueles que ficam saem debaixo da proteção de Deus. Às vezes aquele que sai um pouco antes chega ali e tem uma armadilha para ele. O nosso irmão Henrique, um dia saiu daqui, quando terminou o culto, ainda conversamos ali fora, e ele saiu e ainda aconteceu algo aí que ainda está enroscado até hoje. Mas Deus vai dar a vitória. Eu creio, já viu, né? Amém. Então, irmãos, às vezes nós saímos antes da bênção. Mesmo saindo com uma bênção, ainda acontece alguma coisa. Então só vamos sair da presença de dentro da igreja, né? E da presença de Deus ninguém sai, sempre a gente está presente. O Espírito Santo está sempre conosco. O Espírito Santo estava sempre ao lado do pastor Moisés quando ele estava em desobediência. Mas o Espírito Santo estava ali cuidando. As orações do pai, da mãe, dos servos de Deus, dos irmãos dele, das irmãs, da igreja. Quantas vezes Jesus abençoa o teu servo por onde estiver, aquele que está fora da tua casa, guarda, Senhor, guarda, ora por quem estão no presídio, por aquele que está no hospital, por aquele que está viajando,
por aquele que está trabalhando, por aquele que está na faculdade, está na escola durante a noite, seja qual o interesse que for, onde ele estiver, nós estamos pedindo: Jesus guarda, Jesus livra. E Deus pode fazer algo maravilhoso no nosso meio, está revelando alguma coisa que está acontecendo dentro da igreja. Nós ouvimos a escola que o irmão se ministrando, que nós temos que ter aquela sabedoria para que não possa entrar ali rapidinho e o camarada está cuidando de outra coisa, ele não está cuidando das coisas de Deus, ele está interessado em alguma coisa. Às vezes as moças da igreja saem do culto, já tem um rapazinho ali esperando: eu vou levar você em casa, e às vezes não chega em casa, e o inimigo arrebata e perde a vida. Quantos não tem acontecido? Então, irmão, nós temos que ter um cuidado muito grande com as coisas de Deus, né? É gostoso, né, irmão? Nós poderíamos dizer até mais um pouco, né? Mas nós temos alguma coisa ainda hoje à noite, né? Processo. E a gente tem aquele processo e vem com Jesus a gente passa. Passei por processo difícil e foi uma batalha muito pesada, mas Deus me deu a vitória. Glória a Deus. A autoridade assinou o papel do Cristo. Glória a Deus. Foi um processo. É assim que alcança, né? Exato, mas Jesus me deu a vitória. Glória a Deus. E eu saí confiante. Antes de onde foi que a irmã estava lá na 14ª semana que eu fui correndo mais, quase 9 meses atrás desse momento. Eu saí de lá confiando. Por isso, Jesus dá vitória para o nosso irmão, assim. Que aqui dentro a gente não pode orar, mas sai dali do pensamento, pensando: montei na minha moto, saí. Jesus dá vitória, tem misericórdia. A gente não pode nem ajudar ali dentro. E agora está num sistema tão difícil que às vezes nem a gente pode levar algum documento atrasado. É tudo com horário marcado, com tudo certinho. Então não pode. E nós temos que ser assim. Se lá fora é tão certo, por que aqui também não tem que ser certo? Muita gente falava tudo negativo, que é a senhora vai lá, As barreiras vêm. Está presa, a senhora também vai presa, eu não comprei, não matei ninguém, eu vou presa. Então, o Senhor, Vamos, nós ouvimos um testemunho ontem na igreja, que o irmão esperou tempo tão grande para alcançar uma bênção daquilo que ele não tinha feito, mas ele alcançou, foi persistente. Persistiu, falou: não vou pagar esse PTU, esse INSS aí, que comprou a casa lá e o dono que construiu não pagou o INSS. E a conta estava ó. Ele falou: eu não vou pagar. Recorreu tudo que teve direito, foi parar lá em Brasília, no tribunal em Brasília. Por 3 vezes em Brasília. Na 4ª vez quando veio, estava a ganhar a casa. E ele honrou o voto dele, falou: pastor, eu não trouxe o dinheiro aqui na sede do voto que eu fiz, mas entreguei na minha congregação lá onde eu congrego. Então, às vezes nós ouvimos um ensinamento desse, serve para todas essas coisas: perdão, liberar perdão, e perdoar, e buscar. Às vezes ele está sendo ferido. A gente quer conseguir alguma coisa e tem aquela muralha na nossa frente. É o outro que vem: não, você não consegue, não desiste disso. Você não consegue, não. Vou conseguir, em nome de Jesus vou conseguir, em nome de Jesus vou conseguir. E consegue. Deus dá graça que nós alcançamos, né? Então vamos ouvir a nossa pastora Silvia ainda mais uma vez, um louvor. Enquanto isso, os irmãos recolhem a oferta e depois nós oraremos e agradecendo a Deus pelos ofertantes, pelos dizimistas. E nós vamos, não é, Marcelo? Tem um louvorzinho aí, né? Amém? Glória a Deus.
Só espere e veja o que eu vou fazer. O que é teu não se perder. E eu guardo pra você. Deus vai proteger. Então, trabalho com os diáconos, a abertura é amanhã, então é para estarmos todos os obreiros ali, os diáconos e os cooperadores e cooperadoras, todos ali. Vai ser amanhã à noite e domingo de manhã. E domingo à noite nós estaremos aqui. Amanhã o irmão Cícero está pedindo pessoas para terminarmos de fazer essa parte, esse reparo em cima da laje amanhã. Quantos puderem vir, é melhor, certo? Os irmãos puderem ligar para algum irmão que para vir nos ajudar, sabe que trabalha nesse serviço, é para a casa de Deus, né? Precisamos. Sábado eu pedi bastante pessoa, veio bastante. Veio o irmão Cícero, veio o Jairo, e eu e o irmão Cidinho. Nós conseguimos ainda fazer um pouquinho ali, né? E eu tive que sair, eles ficaram fazendo, fizeram mais um pouco, mas ainda falta mais da metade ainda para fazer. Então, irmãos, os irmãos que puderem, e os irmãos conhecem as pessoas que podem nos ajudar, se esforcem. As irmãs também que puderem nos ajudar, nos ajude. Às vezes tem hora que o irmão quer uma aguinha suja aí, não chega. E o estômago está. E dia de sábado o irmão Silvano, no domingo o irmão Silvano socorre o pessoal aqui, né? Mas no sábado, como é que o irmão Luiz fala? As irmãs da piedade. Tem piedade de nós, irmão. Tem piedade dos irmãos, que esse serviço é tremendo, hein? Quando carregar uns 4 baldes de massa, subir nessa escada aqui, sair lá em cima, despejando lá, já as pernas começam a tremer, né? Então tem que agasalhar o estômago para aguentar. Amém? Os irmãos puderem, venham nos ajudar. O cimento deve estar chegando aí, porque eu falei para o irmão Edivaldo Pia, nós precisamos do cimento, rapaz. Ontem ainda falei com ele. Não, pode ficar tranquilo. Tá? Anda, irmão Edivaldo, manda o cimento. Passa lá, você sabe que
vende esse abençoado cimento e manda para nós. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Irmão Pastor Moisés, faça essa oração e coloque as bênçãos sobre as nossas vidas que acabar de ser abençoado. Amém, irmãos? Sexta-feira que vem nós estaremos falando sobre intimidade, perdão e intimidade, vida relacional do casal, a sua parte íntima, tá? Deixe de vir, que a bênção está com você. Senhor Deus Pai, obrigado por esse momento, por ter dado graça para nós e iluminado a nossa mente para conduzir o processo espiritual sobre a terra. Agora Deus nos ajude, processo-nos em paz, leva-nos na tua cobertura, desvie todo o mal, toda aparência de injustiça e põe a tua presença e a tua glória sobre o teu povo, Deus. Abençoa o trabalho ali na sede, Jesus. Produto tudo aquilo dos obreiros e dos diáconos, na Prespe. Ajude os teus filhos, usa, Pai, para que a tua promessa esteja a tua honra. Dai-nos a graça do teu amor e a tua unção. Ó Deus, dai a tua proteção e a tua formação espiritual. No teu nome é o que nós pedimos e te agradecemos agora e sempre, Jesus. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja. Todos digam amém, amém e amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, tá? Dá um abraço ao seu irmão, não sai sem dar um abraço dele. A vitória é nossa em nome de Jesus, Jesus, Jesus.